Oi gente, eu sou a doutora Manu e hoje eu vim trazer para você alguns pontos acerca do testamento. Eu particularmente gosto muito dessa forma de planejamento sucessório. Embora muitas pessoas tenham uma certa resistência de falar sobre testamento, assim como também tem resistência de falar sobre doação de órgãos, porque parece que isso remete a uma antecipação da morte, o que não é verdade. Mas vamos lá. Partindo para o testamento, o mais comum, os testamentos ordinários, nós temos três formas: o testamento particular, o testamento público e o testamento cerrado. Essas são as formas mais comuns que a gente vê por aí. Então nós vamos trazer aqui um pouco de cada um deles, tá? Bom, o testamento particular é o testamento que traz mais insegurança pela fragilidade dele mesmo. Então, ele é feito na sua própria casa, o testador faz de livre, espontânea vontade, claro, mas em sua própria casa, em sua própria residência. E ele pode fazer tanto manuscrito quanto digitado. Esse tipo de testamento precisa de 3 testemunhas, tá? E ele não precisa de uma intervenção de um tabelião. Apenas quando o testador, ou seja, a pessoa que testou, morre, esse testamento ele é levado a juízo. E o juiz ele vai analisar aquilo ali dentro de um processo que se chama RAC, que é registro, abertura e cumprimento de testamento, tá? É um testamento frágil por quê? Porque ele não está registrado em lugar nenhum. Então depende dos herdeiros para que esse testamento seja levado a juízo. Então essa é a fragilidade do testamento. Partindo para o próximo testamento, nós temos o testamento público. O testamento público, ele é feito pelo testador, mas na presença de um tabelião. Esse tabelião ele vai ler o testamento na presença de 2 testemunhas. Essas testemunhas e o testador assinarão aquele testamento e ele vai ser registrado no cartório. Quando esse testador, esse dono do testamento morre, tem uma segurança maior porque esse testamento está registrado. Então, na hora do processo judicial ou extrajudicial de inventário, esse testamento vai ser trazido com certeza, porque ele está lá no cartório e ele vai ser trazido, então você vai tomar conhecimento. Um outro testamento que nós falamos aqui, que nós vamos pontuar agora, é o testamento cerrado. O testamento cerrado, ele tem algumas peculiaridades. Ele é feito pelo testador sozinho, ele vai escrever de próprio punho ou digitado, e ele vai levar esse testamento ao tabelião, na presença de 2 testemunhas. Esse tabelião não vai ler esse testamento, ele somente vai olhar e analisar os requisitos formais do testamento, se ele preenche tudo certinho ali. Por ele ser um testamento cerrado, ele é um testamento mais privado. Então as outras pessoas não têm conhecimento do seu conteúdo, nem o próprio tabelião, tá? O tabelião vai assinar aquilo ali, as testemunhas vão assinar e o tabelião vai fechar, vai lacrar aquele testamento. Agora, apesar dele ter uma certa segurança, ele tem um ponto de fragilidade, porque esse testamento ele não fica, ao contrário do testamento público, ele não fica no cartório. O testador pega esse testamento e leva para sua casa. Ele está lacrado, sim, está assinado, está tudo certinho, sim, mas ele leva para sua casa, ele não fica no cartório. E aí, se acontece, por exemplo, um desastre, um incêndio ou qualquer outra coisa assim, esse testamento, que é um papel, um envelope, ele corre o risco de se perder. E aí vem a fragilidade desse tipo de testamento. Bom, gente, essas são as 3 formas de testamento que eu gostaria de trazer aqui para vocês, de uma forma muito sucinta mesmo. Mas eu acho muito importante a gente conhecer e começar a pensar, porque realmente é uma forma de prevenir conflitos lá na frente. Eu gosto muito desse modo de planejamento sucessório e eu te convido a ter mais conhecimento sobre o tema. Acompanhe aqui o canal, porque eu vou estar sempre falando sobre isso. Nos próximos vídeos a gente vai estar falando sobre planejamento sucessório e até umas outras formas também
além do testamento. O testamento não é o único, mas é importante pensar nisso, tá bom? Então, ó, fica comigo, acompanha aí que a gente vai trazer sempre novidades pra você. Tchau, tchau, até a próxima.